Nós, humanos, somos tão frágeis a ponto de estarmos à mercê dos traumas etiológicos, causa e efeito. Você conhece a influenciadora Manu City? É uma menina, uma garota de 21 anos, que é dona de marca de suplemento, é dona de academia lá no Rio de Janeiro. E ela acabou de terminar o meio Ironman. Ela ganhou em primeiro lugar na categoria dela. E ela acabou de ser pedida em noivado por um dos maiores empresários de marca de suplemento aqui do Brasil. E eu tava conversando com uma das minhas alunas e falando pra ela, né, que eu pago um pau pra essa menina, realmente ela me influencia, porque ela é muito nova e ela já conquistou tudo isso. E a minha aluna falou assim pra mim: cara, tem gente que nasceu com o bumbum virado pra lua. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque quem está na Matrix concorda que existe sorte, concorda que as coisas acontecem ao acaso. Mas quem tá com um pezinho na espiritualidade, quem despertou, entende que não existe esse negócio de sorte, que existe causa e efeito, que é exatamente o sexto princípio do livro O Caibalion. E é sobre isso que eu quero conversar com você e trazer para você de uma forma prática. Porque essa parada de karma, dharma, isso tá manjado. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum outro vídeo dessa série do livro O Caibalion. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado para eu não parecer exaustivamente repetitiva nesse vídeo, falando do sexto princípio. Porque tudo o que nós já estudamos, todas as leis, todos os ensinamentos, eles são muito parecidos. Mas eles têm cada um a sua particularidade, a sua peculiaridade. Mas são leis que se ajudam, que se ajustam. Então é um quebra-cabeça. Então, se você conseguir montar o quebra-cabeça, você vai perceber que tudo o que esse livro tá falando, que pra mim, assim, é um livro essencial pra vida humana, tudo está diretamente ligado a você. Tudo, todas as leis, elas vão chegar aqui, na lei de causa e efeito. Então, o que essa lei nos conta? Ela nos conta que existem várias causalidades, mas nenhuma foge a essa lei, que é o que você planta, você colhe. Não tem como você plantar a banana e colher abacate. Então, todas as vezes que você for fazer alguma coisa na sua vida, não esquece o que é que eu tô plantando. Por mais que de repente o que você esteja plantando seja muito bom. Por exemplo, eu tinha uma aluna, ela falou que ela queria criar uma ONG no começo do despertar dela. E eu achei muito legal. Criar uma ONG é sensacional. Só que qual era o real motivo por trás dessa intenção? Então, às vezes você realmente tem uma ideia boa, só que a sua intenção, ela pode não ser das melhores, porque mais pra frente, essa minha aluna, ela percebeu que ela só queria montar essa ONG para ela ser vista como alguém que ajudava as outras pessoas. Então ela queria ser vista e ela queria ser admirada. E, gente, para você chegar nesse nível de conclusão sobre si mesmo, você precisa estar com o ego bem dominado. Porque para você realmente concluir que você só estava atrás de aplausos, que você só estava querendo ser visto como alguém superior às outras pessoas, isso é uma coisa que realmente magoa e machuca o ego. Então, causa e efeito. Se ela plantasse esse tipo de semente, por mais que as sementes fossem boas, mas ela estava plantando a semente da comparação, a semente da superioridade, o que você acha que ela ia colher aqui no final? Pode ser que a ONG dela desse bons frutos, com certeza. Pode ser que realmente ela pudesse ali ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, enfim. Só que quais frutos isso traria para ela? Qual era o sentimento inicial? Superioridade. Talvez ela não conseguisse alcançar a felicidade que ela estava almejando ali no final. Por quê? Porque era uma coisa que ela ia fazer, era uma semente plantada baseada em dor. Então, todas as vezes que a gente for começar alguma coisa na nossa vida, a gente precisa entender
qual é a semente que eu tô plantando? Eu tô plantando amor. Eu comecei um relacionamento aqui super legal. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter alguém, eu quero fazer alguém feliz, eu quero que alguém me faça feliz, sabe? Esse papo. Só que qual que é a intenção por trás disso? Qual que é a base do relacionamento? Você quer alguém para te fazer feliz? Então você não tá feliz? Você quer alguém para te preencher, então você não tá preenchido? A base do relacionamento que você vai encontrar vai ser uma base de dor, porque você já tá plantando uma semente baseada em uma dor, baseada na carência. Quando você for começar alguma coisa, você precisa entender qual que é a base. Antes de eu entrar para uma nova consciência, eu queria a todo custo ter um relacionamento. Mas por quê? Porque eu realmente era uma pessoa muito carente. Então eu aceitava qualquer migalha de afeto, eu já falei isso aqui em vários outros vídeos. Qualquer migalha de afeto que aparecia na minha vida estava ótimo, eu estava querendo. E aí, quando eu entendi de fato o que era o amor próprio e o que era eu, Bruna, me relacionar com alguém baseado no amor, baseado realmente no afeto e não na dor, na carência que eu tinha aqui desse lado, aí foi que o negócio fluiu. Então imagina que essa minha aluna, se ela tivesse montado a ONG dela, pensando que realmente ela só queria ajudar outras mulheres, ou que ela queria também se beneficiar disso financeiramente, sei lá, não sei, mas que ela tivesse as intenções claras ali, sabe? Que ela realmente pensasse, eu quero ajudar as pessoas, também serei ajudada com isso, e tá tudo bem, tá tudo certo. Talvez ela alcançasse o objetivo dela. Mas buscando superioridade, buscando ser vista como aquele alguém filantrópico, né? Que ajuda, aquela pessoa que é uma certa superioridade, ser vista como alguém superior por estar ajudando, semente errada. Igual essa semana que eu também tava conversando com a minha esteticista, e aí ela até falou pra mim que fica se perguntando se realmente as pessoas precisam escolher entre amor e dinheiro. Porque ela assistiu um filme que é Amores Materialistas, o nome do filme. Eu ainda não assisti, mas eu vou assistir também. Então eu não vou dar um super spoiler aqui, né, do que acontece. Mas mais ou menos, ela começou a falar que será que a gente consegue encontrar um cara que tenha condições financeiras de levar a gente para passear, tenha condições financeiras de levar a gente em bons restaurantes, de fazer coisas legais, sabe? E que ainda nos ame, e que ainda nos trate bem. Então, será que é possível você encontrar um cara que tenha grana, que seja bem financeiramente, que possa proporcionar ali um estilo de vida legal, ou que pelo menos acompanhe, né, a mulher que é bem de vida? Ou se a gente realmente vai ter que escolher o cara que às vezes é meio ruim de grana, mas que é super legal e que trata a gente bem, que dá atenção. Será que é possível ter os dois? E aí eu falei pra ela que eu já vi muita coisa acontecer, né? Todos esses anos aí dando aula, muitas histórias. E eu conheço muitos tipos de relacionamentos. Eu conheço relacionamentos que começaram baseados na dor e que a esposa, por exemplo, não tinha grana, casou com um marido milionário, e esse relacionamento ele foi iniciado por interesse da parte dessa mulher. E, inclusive, hoje em dia é bem claro isso na cabeça dela, né? E foi um relacionamento fadado ao fracasso. Foi um relacionamento difícil. Eles agora, inclusive, estão em processo de separação, né? Já faz um tempo que estão nesse rolo. Mas foi um relacionamento muito difícil. Então eu vi acontecer. Por quê? Porque inicialmente o único objetivo era o dinheiro. E pra ele, o único objetivo era a carência. Ele tava super carente, tinha acontecido um problemaço ali na vida dele. E aí ele começou a se envolver com essa mulher. E aí um supriu a necessidade do outro. E quando você começa um relacionamento baseado no amor, um não vem pra suprir a carência do outro, porque os dois
cada um se supre sozinho. Um vem para acrescentar na vida do outro. Então eu, por exemplo, eu não tinha um problema, não tinha uma carência. Quando meu marido apareceu na minha vida, eu pensei, tá, vai esse mesmo, tal, e aí se não for esse, eu não sei o que mais vai ter, então vem, bora ficar com esse aqui mesmo. Não foi assim. Foi tipo, esse é o cara. Por quê? Porque ele corresponde. E aí, quando a gente começou a se relacionar, quando ele deixou de ser a pessoa ideal pra mim, eu não ia ter problema nenhum em mandar embora. E falar, cara, não vai rolar. Bora se separar aí, cada um vê o que faz. Só que ele demonstrava todos os dias que ele queria ser uma pessoa melhor. Eu conheço relacionamentos, hoje em dia, que os dois têm grana. Então, assim, o marido e a esposa, os dois vivem super bem, têm dinheiro, vivem uma vida feliz, confortável, viaja, curte pra caramba. E são felizes de verdade. Inclusive, foi um dos pontos que eu mencionei, que eu falei pra minha aluna. São felizes, de verdade, assim, tem uma vida legal. Eu tô ali no dia a dia com eles, né? A gente é quase como um psicólogo, então a gente sabe a real. Só que essas pessoas que são felizes, elas normalmente começaram uma vida juntos, onde ali nenhum dos dois tinha ali muita grana, e eles foram construindo uma vida juntos. Então eu percebo que é uma vida que começou baseada no amor, não foi uma vida que começou baseada no interesse. E eu não estou dizendo com isso que não possa existir um relacionamento baseado no amor, quando um dos dois tem uma condição financeira melhor. Não é isso. Pode sim, mas é o que eu tô te falando. Qual é a intenção inicial? Você está com alguém só por algum interesse? Você está com alguém só para conseguir cortar alguma carência, alguma deficiência que você tem? Por isso que o seu relacionamento, ele não dá certo. Porque existe uma carência, porque existe um medo de estar sozinho, porque existe um interesse, ou tá interessado só nas condições financeiras que essa pessoa pode te dar. Causa e efeito. A causa é sempre você. Você é a causa. Se você é uma pessoa que tem estado doente, frequentemente doente, a causa é você. Você às vezes não se cuida, ou você tá vivendo de uma maneira muito estressada, que foi realmente o meu caso, né? Eu já tava tendo um burnout, e aí comecei a fazer ressonância harmônica. Eis que eu bati o carro, isso foi uma catarse gigantesca, gente. Bati o carro, e aí eu fui entender qual foi a causa de eu ter batido o carro. Foi acaso? Não, gente, foi uma pessoa cansada, foi uma pessoa estressada. Porque eu tava andando assim, ó, e aí o farol fechou e eu não prestei atenção. E eu tava olhando. O celular tava guardado, era um lugar assim que eu conhecia as ruas, tava andando por uma rua assim, doméstica, o farol fechou e eu fui pra frente, bati o carro. E aí eu acordei pra realidade. A causa não foi o acaso, a causa foi uma pessoa cansada. E aí não ia bastar eu olhar para aquela situação e ficar me lamentando. Ai, olha só, bati o carro, meu Deus, eu estou muito cansada. Olha só o que este trabalho está fazendo comigo, eu estou muito cansada. Isso não vai adiantar. Eu tive que resolver. Qual foi a maneira de resolução que eu encontrei? Foi largar algumas aulas. Então, assim, tudo tem causa e efeito. Eu larguei algumas aulas, principalmente as minhas aulas, né, de super cedo e super tarde. E aí eu pude descansar mais. Então agora vocês estão me vendo aqui, ó, plena, minha pele está até melhor. As pessoas perguntam pra mim, nossa, Bruno, o que você tem feito? Eu tenho dormido. Eu tenho passado sono, sabe? Sono de beleza, sono de qualidade. E a minha vida tá fluindo muito melhor. Só que isso teve um outro efeito na minha vida. Qual foi esse outro efeito? Eu ganhava muito dinheiro e aí eu passei a ganhar menos dinheiro. Isso me trouxe uma vida financeira mais desconfortável. Então teve uma causa e um outro efeito aqui. Porém, essa vida financeira mais desconfortável que eu tive, ela me obrigou a colocar primeiro ali, ó, e colocar meu fusquinha pra correr de novo. Porque se eu tô com uma vida financeira desconfortável e eu não gosto,
desse desconforto, eu preciso fazer alguma coisa que vai me levar para um outro patamar. E aí eu tive novas ideias, construí novas coisas, vim para a internet, estou aqui, aplico mentoria, aplico consultoria online, faço treino online. Investi neste processo aqui com a internet, porque realmente a internet é o futuro. Uma vez eu ouvi a Boca Rosa falando, né, que a internet, ela é a rua mais movimentada do mundo. Então, se você não tá na internet, você tá perdendo dinheiro, assim como eu também estava perdendo muito dinheiro. Porque quando eu entrei pro mundo da internet, de várias formas, eu consegui duplicar a minha renda, coisa que antes só no presencial eu nunca conseguiria fazer isso. Então pensa, ó, uma coisa puxou a outra. Tava bom aqui, aí eu tive um desconforto, aí fui lá e melhorei. Aí, de repente, eu tive um outro problema que eu precisei vir aqui e sanar esse problema. É igual corpo, gente. A pessoa que tá insatisfeita com o corpo, não vai adiantar nada ela ficar reclamando. Ai, porque meu corpo é assim, porque meu corpo dói. Se eu ganhasse R$ 1 por cada vez que alguém falou pra mim, meu joelho dói. Aí eu falei, você tem que treinar musculação. Aí a pessoa fala, eu não posso treinar musculação, porque o meu joelho dói. Aí eu falo, seu joelho dói porque você não treina musculação. Ó, aí fica nesse ciclo. Você compreende? Toda causa tem um efeito. Mas pra você fugir do que você não quer pra você, não vai adiantar você ficar reclamando do assunto. Você vai precisar resolver. Você pode conversar com seus amigos, você pode desabafar, você pode conversar com o personal trainer, você pode conversar com seu nutricionista, qualquer coisa que você quiser, qualquer raio que você imaginar. Mas só uma pessoa vai poder resolver pra você. Eu posso te dar o melhor treino, posso te fazer a melhor indicação de nutricionista, de endocrinologista, o que você quiser, mas só você vai poder resolver o seu problema. Só existe uma pessoa no mundo que vai poder resolver o próprio problema, que é você próprio. Então, todas as leis do livro, elas se ajudam por isso. Porque todas as leis, elas vão explicar a mesma coisa. Você, abençoado, você, abençoada, você é o protagonista da sua vida. Só você pode se ajudar. Ninguém mais pode te ajudar. Tem uma pessoa que comenta aqui nos meus vídeos, inclusive, se vocês procurarem em vídeos anteriores, vocês vão achar um comentário, vários comentários assim, cada vídeo tem um comentário. E aí eu até tô vendo que tem outras pessoas já respondendo, né? Os comentários dessa pessoa. E esta pessoa que tá comentando no vídeo, tá sempre reclamando de uma coisa específica. Então os vídeos você vai ver, procura aí outros vídeos que você vai saber do que eu tô falando. E, gente, vai adiantar de que reclamar? Me fala. Você, a partir do momento que você tem alguma coisa que não tá te fazendo bem e que você não gosta, que tá ruim pra você, você precisa dar um jeito. Não vai ter como. Eu sinto muito. Eu adoraria falar pra você assim, olha, que bom que você está desabafando, porque desabafar vai resolver. Não vai resolver. Inclusive, a neurociência também diz que todas as vezes que você fala pra alguém sobre o problema, aquilo te gera uma sensação tão gostosa, porque te libera dopamina, serotonina, de você reclamar. Então a reclamação, ela vira um hábito, né? Você se fazer de vítima, você achar que você é uma vítima, isso dá um conforto. Sabe quando você chega pros teus amigos assim pra reclamar? Pensa como que você gosta, como você nem sabe, mas você fica feliz. Essa sensação é gostosa, você reclamou, você falou mal de alguém, você buscou validação, você, que delícia, você nem percebe, mas traz uma sensação boa, sabe aquela, ai que gostoso, agora eu tô feliz. Só que você não sabe disso, você não percebe, né? Mas você tem os efeitos, porque você quer reclamar daquilo sempre. Resolver vai dar muito trabalho. Então, é melhor você ir ali aos pouquinhos reclamando, porque você já tem a sensação de dopamina sendo liberada quando você reclama, porque resolver vai te trazer, ó, ali é mexer no vespeiro. Então, se alguma coisa pra você não tá boa, resolva. Se você está em um relacionamento onde você está infeliz e o seu relacionamento está te fazendo mal, resolva.
Ficar falando do relacionamento para outras pessoas não vai adiantar. Eu passei por uma situação dessas que 8 anos da minha vida eu escutei uma das minhas alunas falar mal do marido e do relacionamento dela por 8 longos anos. De segunda, quarta e sexta, 1h30 por dia, ela reclamava do marido e do relacionamento dela. Ela reclamava exatamente as mesmas coisas. E aí, conforme foi passando o tempo, nós começamos essas aulas. Eu não era uma pessoa desperta, então eu ouvia as coisas que ela falava e ficava pensando, nossa, cara, que coisa, né? E aí foi passando o tempo, eu despertei. E aí, todas as vezes que ela falava as mesmas coisas pra mim, chegou um momento que eu ficava pensando, qual é o sentido desta conversa? Por que que você quer essa conversa? Por que que você quer reclamar e falar mal do seu marido se você não está disposto a resolver? Então, a causa e o efeito. Você está disposto a resolver a causa? O seu joelho dói, você vem me procurar, sou uma personal trainer. Você está disposta a resolver a causa? Você é uma pessoa ansiosa. Bruna, sou extremamente ansioso com a unha, como muito, tenho crises de ansiedade e aí eu como muito. Você está disposto a resolver a causa? Você está disposto a enfrentar uma meditação? Você está disposto a enfrentar uma academia? A ir mesmo quando você não quer ir? A meditar mesmo quando eu te peço para sentar lá em silêncio e a sua cabeça não para, fica blá, 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 blá. Você está disposto a se enfrentar? Causa e efeito. Aí você pode falar para mim, tô disposto. Causa e efeito. Você se disponibilizou a enfrentar a parada, você vai colher os benefícios disso. Você vai colher os efeitos disso. Agora, se você falar pra mim assim, olha, não, por causa disso, me trazer milhões de desculpas, efeito. Qual o efeito? Uma vida infeliz. Você vai ficar nesse ciclo vicioso aí, ó, por anos, igual essa minha aluna, que por 8 longos anos reclamou exatamente as mesmas coisas do marido dela. E aí ela tá em processo, né, de separação também, ó que loucura. Só que qual que foi a pegada? Ela despertou. E aí ela entendeu. Na verdade, por que ela não se separou? Porque lá atrás o interesse ligou os dois. Ela olhou, ela viu que ela teria uma boa oportunidade de viver bem e viveu muito bem mesmo. Bolsa cara, bolsa de marca, óculos de marca, perfeito. Gente, eu também quero isso. Tem gente que não quer, tá tudo certo. Eu também quero isso. E eu também adoraria que o meu marido me bancasse, né? Vou falar pra você, marido, se um dia você quiser me dar uma bolsa bem cara, você pode me dar. Mas a base do relacionamento, ela precisa ser o amor, inclusive a base de qualquer coisa, a base de qualquer relacionamento, a base de você montar uma empresa, criar uma empresa, ela precisa estar ali baseada no amor, na alegria. Pô, mas eu vou trabalhar pra caramba, eu não posso ficar romantizando. Não pode mesmo, porque dias de luta, dias de glória. Você vai pegar aí momentos árduos, igual eu falei no último vídeo sobre a lei do ritmo. Você vai pegar momentos árduos, você vai enfrentar momentos difíceis. Mas a base de tudo precisa ser o amor, porque se não é o amor, você não dá conta de seguir em frente. Sabe quando você começa a treinar porque você só quer ver o resultado? Eu só quero ver o resultado. Fico lá me pesando todo dia na balança. Deixa eu ver se eu já emagreci, deixa eu ver se eu já subi 1 quilo, desci 1 quilo. Vai com calma. Ah, pequeno gafanhoto, alecrim dourado. A base tem que ser o amor por você. É igual eu tenho falado muito para as minhas alunas. Se você fizer e tiver resultado, você vai ter que continuar fazendo. Se você fizer e não ter resultado, você vai ter que continuar fazendo do mesmo jeito. Porque se você não tiver resultado agora, você pode ter daqui 3 meses, ou daqui 1 ano, ou daqui 10 anos. Mas se você parar, meu amigo, aí você nunca vai ter o resultado. Então, faça as coisas que você precisa fazer por amor. O propósito precisa ser o amor. Isso precisa vir em primeiro lugar. Eu faço porque eu tenho um propósito. Eu criei essa empresa aqui, ó,
mas eu gosto de fazer isso. Eu fui fazer educação física porque eu gostava de dar aula, eu gosto de dar aula, de ser didática, eu gosto de falar de corpo, de saúde. Então eu faço isso com amor, eu tenho 12 anos de carreira, muito bem vividos. Tive inclusive um burnout aí, porque trabalhei horrores e aí me perdi do amor. Eu me perdi do amor da minha profissão. Eu fiquei muito focada só no dinheiro. Então, assim, eu preciso dar muitas aulas, eu preciso ganhar muito bem, porque eu preciso ter uma vida melhor e comprar coisas maravilhosas e ter experiências. E fui. Aí eu me perdi. Quando eu vi, eu tive um burnout. Aí eu bati o carro. Então, causa e efeito. Eu tava muito cansada. Por quê? Porque eu me perdi do amor. Eu comecei a fazer coisas alucinadamente porque eu estava muito focada apenas no dinheiro. Tudo tem causa e efeito. E aí eu tive que fazer o caminho de volta, igual eu tô falando pra vocês. Então, quando a gente se perde da causa inicial, realmente quando a gente se perde do motivo principal por estarmos fazendo algo, e o motivo principal ele tem que ser o amor, ele tem que ser a felicidade, sabe? Você precisa procurar isso, de verdade. Mesmo que você trabalhe, esteja montando uma empresa aí, você trabalhe 20 horas por dia, sei lá. Isso precisa ter um sentido pra você. Isso precisa ter uma qualidade, porque senão você não aguenta. Você não dá conta de ficar fazendo aquilo infinitamente. Por isso que, às vezes, quando as pessoas têm filhos, elas enriquecem mais rápido, né? Porque você tem um motivo pelo qual você vai acordar todos os dias cedo e dar um gás. Você tá fazendo aquilo por amor. Você tá fazendo aquilo por amor a alguém. Só que aí você não pode esquecer do amor próprio. Você não pode ficar doente, percorrendo uma vida atrás do dinheiro, que é a roda dos ratos, né? Você precisa ter um tempo pra você se cuidar. Você precisa ter um tempo pra você fazer exercício. Porque senão, causa e efeito. Qual vai ser o efeito de uma vida louca, alucinada, trabalhando igual um doidão, igual uma doidona? Vai ser a falta de saúde. Isso é óbvio. Então, todas as vezes que você for pensar no porquê você tá fazendo alguma coisa, qual que é a base estrutural daquilo que você tá fazendo? Qual que é a base? A base é o amor? A base é uma vida mais saudável, mais alegre, mais feliz? Você tá feliz fazendo aquilo? Ou se de repente ali você tá se doando muito, existe um propósito? Qual é o propósito? Isso realmente vai te fazer bem? Isso é bom pra você? Isso te aproxima de Deus? Isso te aproxima do ser humano que você realmente é? Do teu verdadeiro propósito como ser humano? Se te aproximar, show! Você vai bem. Agora, se te desaproximar, se te trouxer dor, se te trouxer um caminho de mais tristeza, não vale a pena. Aí você recalcula a rota e traça um caminho para uma nova causa. Você cria uma nova causa e essa nova causa, ela vai criar um novo efeito. E vai ser assim, ó, infinitamente pro longo da tua vida, até o final da tua vida, para outras vidas. Infinitamente vai ser assim. Tá certo? Então eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado, que você tenha compreendido de uma forma mais leve como funciona a causa e o efeito para sua vida prática. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e se inscrever no canal. Deixa também um comentário, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante cada vez que você comenta. E ativa o sininho das notificações para você não perder o último vídeo dessa série que eu tô fazendo do livro O Caibalho. E a gente vai falar no próximo vídeo sobre o último princípio, que é o princípio do gênero, que também é bem legal. É uma forma bem diferente, assim, de ver, de entender a vida. Tá certo? Então eu espero você no próximo vídeo.